Sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Boa noite. Vocês pediram, tirei a barba. E aí? Ficou melhor sem barba, com barba? Vocês pediram, eu tirei. Eu falei para vocês que eu ia tirar. Vocês falam e a gente executa. É isso daí. Vou mostrar uma foto agora. Porém, eu pedia o carinho de vocês. Eu vou pedir o carinho de vocês, por quê? Porque essa foto eu vou colocar do Marcos Vedovato. Ele não vai estar enxergando a foto. Ele não vai estar enxergando a foto, pois ele é deficiente visual. E eu vou estar falando da foto, porque eu tenho certeza que ele vai estar vendo. Quer dizer, vendo não, porque ele é deficiente visual, porque ele vai estar ouvindo o jornal. Então eu vou transformar a foto em palavras para que ele possa me ouvir e saber que eu estou falando dele. Então peço o carinho de vocês para essa compreensão. Coloca a foto aqui para nós. Eu estava na feira, quer dizer, estava indo para a feira, caminhando, e o Marcos Vedovato me parou. Ele não tem 100% de deficiência, ele enxerga um pouco, ele tem uma porcentagem que ele ainda enxerga, mas ele falou que a televisão ele não ia enxergar. Então eu vou descrever agora. Marcos, eu estou colocando aqui a foto que nós tiramos na feira, em que você estava lá, que você pediu para aparecer no jornal. Então eu estou aqui colocando com todo o carinho a recepção que você me proporcionou quando eu ainda estava a caminho da feira nesse domingo pela manhã. Então, Marcos, sua foto está aqui no jornal De Olho na Cidade. Eu acredito que você já está nos ouvindo. A sua foto que nós tiramos na feira está sendo exibida nesse momento aqui no jornal De Olho na Cidade. Com todo carinho, eu gostaria de te mandar um grandioso e forte abraço. Você sabe que eu fiz isso pessoalmente. Obrigado por você ter, não vou dizer assim, me parado lá, mas você, pelo carinho que você demonstrou à minha pessoa nesse domingo. Forte abraço, muito obrigado. Aliás, obrigadaço pelas palavras que você me passou. Agradeço, obrigado mesmo. E por falar em foto, nós vamos colocar uma foto aqui de um certo local de Mogi Guaçu. Será que vocês conseguem identificar que local que é esse? Tem a foto da lagoa aí? Isso. Vocês sabem aonde que fica esse espaço aqui? Pois bem. Amanhã nós vamos mostrar um fato em que o Henrique nos mandou hoje, a matéria, ele nos mandou hoje, porém, nós não vamos apresentar agora, pois nós vamos fazer outras imagens, nós vamos mostrar as imagens que o Henrique nos mandou hoje, mas nós não tivemos ainda a oportunidade de ir no local e verificar o que ele comentou conosco. Então nós vamos agora, diante disso, nós vamos buscar outras imagens para trazer. E amanhã, Henrique, nós vamos estar falando sobre os fatos que você nos narrou. Então, amanhã, Henrique, aguarda que nós não esquecemos, não. Recebemos a matéria e vamos colocar aí para você amanhã. Perfeito? Obrigado! É isso daí. O que eu vou falar para vocês agora? É um fato que nós mencionamos a semana passada. Tem aí só um pequeno vídeo do que nós falamos do SAMAI a semana, só o início da matéria que nós falamos no jornal passado, só para a população, os nossos telespectadores entenderem do que é que nós vamos falar agora. Tem aí para colocar? Coloca para nós. Uma pesquisa, isso mesmo, saiu uma pesquisa, de repente, do nada, brotou uma pesquisa. Lembra do Magrão falando que brota do chão? Brotou uma pesquisa do nada. Veja essa matéria.
O SAMAI foi reconhecido como a melhor prestadora de serviços públicos de Mogi Guaçu em pesquisa realizada pela INDSAT, empresa com sede em Piracicaba. Este reconhecimento é um reflexo do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a eficiência no fornecimento de água, além do empenho em assegurar que todos os moradores tenham acesso a um serviço essencial, pontuou o superintendente da autarquia, Mário Antônio Zaia. O SAMAI recebeu a melhor avaliação entre os 16 serviços públicos avaliados na cidade, com 773 pontos e alto grau de satisfação. O desempenho ficou acima da média das cidades de meio porte. A pesquisa avaliou diversos critérios, incluindo a qualidade da água, a regularidade do abastecimento e a satisfação dos clientes. Diante dessa matéria, a edição do jornal colocou uma postagem nas redes sociais perguntando assim: que nota você daria para o SAMAI? Que nota você daria para o SAMAI? Mas foi assim, bem geral a pergunta: que nota você daria para o SAMAI? E aí eu quero fazer uma análise das notas que nós recebemos pelo SAMAI. Ó, foi essa matéria aqui, ó. Que nota você dá para o SAMAI? Vocês viram que foi uma pergunta bem genérica, sem especificarmos nenhum detalhe. Que nota você dá para o SAMAI? Ponto. Perfeito? Em razão disso, nós recebemos comentários e notas. E um fato que nos chamou a atenção foi que foram notas extremas. Isso mesmo, foram notas extremas. O que eu quero dizer dessa forma? Nós recebemos notas 0, muitas notas 0 e algumas notas 10. Aí nós resolvemos fazer uma análise do que as pessoas falaram, porque a maioria, quando dava nota, comentava, dava nota e comentava. E eu pude perceber um fato interessante, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Quando nós pedimos as notas, deixamos bem aberto para que cada um, comentasse ou falasse, que foi o que aconteceu. E um fato que é esse que eu quero mostrar para vocês, que quando nós falamos do SAMAI, mas em termos de prestação de serviço que depende dos funcionários, atendimento ao público na recepção, pronto atendimento quando é acionado, as notas eram 10. Porém, quando se trata de SAMAI em termos de trabalho que é mais de diretoria, ou seja, tratamento de água, adutoras, atendimento e abastecimento de água, qualidade do produto, isso não é exclusivo, não depende dos funcionários, mas isso é um trabalho de direção que depende de investimento e infraestrutura. Quando se trata de funcionários, nota 10. Pronto atendimento, é recebido, são bem atendidos, são atenciosos. Mas, quando se trata de administração do SAMAI, notas 0. Esse balanço que eu estou fazendo, porque nos chamou a atenção disso. Olha só, uma mesma empresa consegue ter esse exponencial, se quiser eu faço até com a outra mão assim, esse exponencial grande. De um lado, notas 10 de atendimento e nota 0 de prestador de serviço. Não referente ao trabalho dos funcionários, mas em trabalho de direção do SAMAI. Só para deixar bem claro para vocês que foi uma pesquisa que eu particularmente gostei demais dos resultados dela. Perfeito? Então tá bom. Agora eu vou mostrar para vocês. Quando eu vi essa matéria, eu falei assim, nossa, mas aconteceu em Jacutinga. O que o coronel está falando aqui para nós? Calma, que eu vou explicar. Nós tivemos em Jacutinga a explosão de uma padaria. O que acaba acontecendo? Vocês já viram várias ocorrências de explosões, inclusive aqui na nossa área.
E nós vamos tocar agora em alguns pontos e cuidados que vocês precisam e devem ter. Vejam a matéria da explosão na padaria em Jacutinga. Vejam só. O prédio da padaria que explodiu em Jacutinga, CMG, e após um vazamento de gás, foi interditado pela Defesa Civil. Uma residência ao lado da padaria sofreu danos estruturais e também foi interditada. Os imóveis ainda passarão por uma avaliação de um engenheiro para saber se terão que ser demolidas. A moradora, uma mulher idosa, está desalojada e foi abrigada por parentes. A placa e um dos portões foram parar em cima de telhados de casas vizinhas. A força da explosão foi tão intensa que o carro usado para entregas da padaria foi empurrado para a calçada. Ainda conforme os bombeiros, a explosão resultou em danos a pelo menos 10 imóveis e 3 veículos. Os danos maiores ocorreram em 2 edificações, e em cerca de 7 foram registrados vidros quebrados e pequenas avarias. Coronel, gás é perigoso? Muito. Botijão é perigoso? Não tanto. Coronel, botijão não explode? Muito, 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 muito difícil. Se você quiser, daqui a pouco, depois do jornal, vá até o seu botijão de gás. Vá até o seu botijão de gás. Lá, do jeito que ele está lá instalado, ou no forno, ou no fogão, ou no chuveiro, onde ele estiver. Vá lá e observe seu botijão. Não na válvula onde você está captando o gás, mas do lado dela. Você vai verificar um pequeno pino de segurança. O que acontece? Esse pino, ele sai, ele explode. O pino, não o botijão de gás. Esse é uma válvula de segurança para que o gás seja eliminado por ali de uma maneira devagar, não abrupta para ocasionar uma explosão. Coronel, mas e essa explosão? O que acaba acontecendo com essa explosão? O que acaba acontecendo com essa explosão é que o gás começa a vazar e ele vai se acondicionando em um ambiente. Por isso que eu falo que dificilmente o botijão explode, porque lá só tem gás, GLP, gás liquefeito de petróleo. Ele precisa do oxigênio para explodir. Então, a hora que ele começa a vazar, ele vai ficar acondicionado em um ambiente. Não vou falar para vocês em porcentagem aqui, porque não vai, mas ele precisa estar acondicionado. Precisa ter uma certa quantidade de gás e uma certa quantidade de oxigênio. E depois nós precisamos de uma faísca, de algo que comece uma explosão. Coronel, o que pode começar uma explosão? Um isqueiro, um fósforo, uma vela. E o mais comum que ocasionam essas explosões, por incrível que pareça, é você acender o interruptor. Porque agora que você acende o interruptor, você não vê, você não ouve, mas dentro do interruptor há um pequeno arco voltaico. Esse arco voltaico é que inicia essa explosão. Ele é pequenininho, mas bem pequenininho. Mas como o ambiente está saturado de gás e oxigênio, esse é o ambiente propício para ocasionar a explosão. Esse ambiente explode, não o botijão. Perfeito? Então nós vamos colocar aqui agora algumas medidas para você identificar o vazamento de gás. Para você identificar vazamento de gás. Perfeito? Nós colocamos pequeno aqui, mas o que vai interessar para nós são esses aqui embaixo. Primeiro, bolhas de sabão. Todo mundo acho que conhece esse um. Vai na espuma, faz um sabão, coloca onde você está colocando, achando que está tendo vazamento de gás. Normalmente na válvula do botijão. Pode ser na tubulação, verificar se está tendo vazamento de gás. Primeira coisa. Segunda coisa, está aqui, ó, barulho. Porque se o gás ele está saindo, automaticamente ele faz um barulho. Terceiro, mudança na chama do fogão.
Muita gente fala assim, está acabando o gás, porque a chama do botijão está mudando. É uma forma também de você saber que o botijão está vazio. Porém, se essa chama do botijão, ao invés dela estar saindo como queimador, saindo em algum outro ponto, consequentemente, está vazando gás. Coronel, tem algum outro jeito mais fácil de você identificar o vazamento de gás? Tem sim. Como? Pelo cheiro. O gás puro, ele não tem cheiro nenhum. Por incrível que pareça, ele não tem cheiro nenhum. Porém, por uma determinação legal pela legislação, é colocado no gás, junto, um odor característico. Esse cheiro que você percebe, ele não é do gás, é um cheiro que é colocado justamente para as pessoas perceberem o cheiro do gás, tá bom? Então, se o ambiente estiver fechado, abram as janelas, ventile o local, não acenda a luz. Sentiu o cheiro do gás? Não acenda a luz, porque você pode ocasionar nessa hora o início de uma explosão. Perfeito? Não acenda a luz, não acenda isqueiro, não leve vela, não faça nada. Procure abrir o ambiente o máximo que você conseguir para ventilar, porque aí você quebra essa saturação, passa a ter mais ar do que gás. Aí não tem explosão. Perfeito? Por isso que eu mostrei essa matéria, para que vocês possam ter esse cuidado. Perfeito? Tá bom? Gostamos de levar para vocês informações úteis. Perfeito? Então nós vamos agora para um breve intervalinho e voltamos daqui a pouquinho. Você vai gostar, hein? São matérias interessantes. Aguardo vocês. Até daqui a pouco. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. A MDTV para toda a família. Muito rock and roll. Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos, Novas ideias. e convidados. Com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Agressão. Vamos agredir alguém? Não, vamos evitar agressões. Foi sancionado agora a lei. Em alguns estados isso já tinha sido aprovado anteriormente. Agora é lei em todo o território nacional. Agressor de mulher vai ter que andar com um pernilete ou a caneleira eletrônica. Vai ser vigiado eletronicamente para não chegar próximo às mulheres. Detalhe, hein? Cadeia tá dando muito para todo mundo, hein? Veja a matéria.
foi sancionada a lei que torna obrigatório o uso de tornozeleira eletrônica para agressor de mulher. A lei foi publicada no Diário Oficial da União e altera a Lei Maria da Penha para possibilitar o uso de tornozeleira eletrônica em agressores que estão sob medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica e familiar. A medida já vinha sendo adotada em alguns estados, mas agora passa a valer em todo o país. Olha só. Tem gente que usa fitinha, alguma coisa. Tem alguns que preferem algo maior, né? Tá aí, ó. Mas sabe uma coisa que, às vezes, tem pessoas que quando estão com tornozeleira eletrônica, por incrível que pareça, tem mulheres que ainda elogiam isso, hein? Só para vocês saberem, porque eu já presenciei isso. Ai, você agride sua esposa? Ai, que bom, que não sei o quê. Ainda fez elogios para o cidadão. Olha só. O que acaba acontecendo com a tornozeleira? Com a tornozeleira é criado uma área digital. Vamos imaginar que tem a tornozeleira 1 ou a tornozeleira A, para não dar nomes, mas essa tornozeleira está ligada a uma pessoa e nessa tornozeleira é delimitado um espaço que ele não pode entrar. Se ele entrar naquele espaço daquela muralha digital, a hora que ele chega, é disparado na central o alarme dessa tornozeleira. Não é na perna da pessoa que dispara, é na central. Aí a central aciona a polícia vai no local e, normalmente, quando isso acontece, prisão na certa. Então, uma garantia para as mulheres. Denuncie, não sofram mais agressões. Ninguém merece ficar sendo agredido, ainda mais numa situação como essa. Bem mais, temos que lutar para que isso não exista mais em nosso meio. Fazer o quê, né? Vamos lá, então vai. Padre Anderson, isso mesmo. Padre Anderson vai fazer novamente uma festa italiana. Por que eu gosto de comentar a festa do Padre Anderson? O Padre Anderson é uma pessoa que está sempre presente na sociedade, não que os demais não estejam, estou falando porque eu o conheço pessoalmente. E ele está construindo a sua igreja, e ele mesmo fala que a igreja está indo de vento em popa graças à participação popular. Vamos ver o vídeo em que ele menciona a festa italiana que está sendo proporcionada na Igreja Santa de Virgens. Assista. Olá, amigo, irmão, devoto, paroquiano, você que gosta de festa. Estou aqui para convidá-lo para a nossa festa italiana, tradicional festa italiana na paróquia Santa Edviges, aqui de Mogi Guaçu. De 2 a 25 de maio, aqui em nossa paróquia, em nossa igreja matriz, a grandiosa festa italiana. Teremos também missas em italiano. Todos os finais de semana você também terá o almoço, com exceção do Dia das Mães. Venha fazer parte desta festa tradicional de nossa cidade de Mogi Guaçu, a festa italiana, em louvor a Santa Edviges, e colabore com a nossa construção, a construção de nossa igreja matriz, que agora já está aí bem adiantada, graças a você, a sua ajuda e todo o seu apoio e o seu carinho. Contamos com a sua presença, que Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço para todos. De 2 a 25 de maio, aos finais de semana. Vamos só fazer uma ressalva da festa italiana aqui do Padre Anderson. Domingo, Dia das Mães. Domingo, Dia das Mães, não vai ter festa. Só para vocês saberem. São os finais de semana com músicas italianas. Perfeito? Então tá aqui, ó. Se você gosta, curte uma culinária italiana, eu, particularmente, uma macarronada para mim é top. Então, fica aqui o convite para você estar presente. Padre Anderson agradece a todos e também a comunidade da Paróquia Santa de Virgens também vai estar toda presente e empenhada nessa festa. Você conhece
um objeto conhecido como VAPs, vapes, ou cada um dá o nome que quiser. Vocês conhecem? Não? Sabe o que é isso? Também não? Então eu vou explicar para vocês. Semelhante ao narguile, o VAPs ou vapes, cada um dá o nome e a forma como quiser, é aquele cigarro eletrônico que você fica fazendo... Não, mas não é cigarro eletrônico. Não tem nada. Será que não tem nada? Vocês acreditam que não tem nada mesmo? Você tem certeza? Veja essa matéria. As plataformas digitais YouTube, Instagram, TikTok e Mercado Livre foram notificadas pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que removam em até 48 horas os conteúdos que promovam ou comercializem cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, e outros produtos derivados de tabaco. As empresas devem, também, reforçar os mecanismos de controle para evitar novas publicações desse tipo. No Brasil, a proibição da venda destes produtos foi mantida pela Anvisa. A agência reguladora veta a fabricação, a importação, a propaganda e a venda de cigarros eletrônicos em todo o território nacional. Denuncie a sua venda. Detalhe, se você colocar na sua rede social que você está utilizando, a partir de agora, é passível da sua publicação que você fizer na sua rede social, em razão dessa nova legislação, a página retirar por denúncia, em razão de que agora é ilegal utilizar o vape. Coronel, mas eu gosto. Não pode. Agora é lei. Agora é proibido. Não pode mais. O que o vapes tem? Tem aqui para colocar para nós? A turma acha que é só cheirinho, só aquele vaporzinho de água. Tem aqui para colocar para nós? Por incrível que pareça, ele é viciante ou mais do que o próprio cigarro. O cigarro tem não sei quantas substâncias tóxicas. Tem. O vapes também tem. Inclusive, eu até fiz uma pesquisa que eu até queria mencionar, que eu queria falar. A turma fala, lá não tem nada, não tem nada. Não, tem sim, ó. Você viu? Eu até coloquei aqui, ó. Pesquisas indicam que o vape pode ser tão prejudicial quanto o cigarro e até mais perigoso. Até colocaram aí. E até mais perigoso que em alguns casos. Por quê? Porque nós temos pessoas que acreditam que está utilizando um produto que não tem agressividade nenhuma, e o que acaba acontecendo com ele? Às vezes a pessoa tem um problema biológico e não está apresentando, principalmente na área de respiração. E ele vai agravar essa comorbidade das pessoas. Então, na inocência de querer estar utilizando esse cigarro que é eletrônico, que não tem nada, e no entanto ele é altamente viciante. Só um detalhe que eu falo a todos. Não sejam enganados por falsas mentiras. Esse caso, ele não é inofensivo. Não é inofensivo. Ele é altamente agressivo ao corpo humano. E por ser 100% químico, ele é 100% químico. Ele é altamente viciante. E a agressão dele ao sistema biológico do nosso corpo é muito mais agressivo, só para vocês saberem. Perfeito? Então vamos lá, então. Bom, eu quero só fazer um comentário antes de encerrar o jornal. Eu até vou parar um pouquinho. Vou colocar uma frase aqui para vocês, ó. Tem aí, ó, que eu coloquei, mandei para vocês. Normal é ser diferente. Por que eu quero colocar essa frase, normal é ser diferente?
Porque quando eu recebi esse abraço na feira, coronel, eu falei para ele assim, vamos tirar uma foto? Ele falou, eu não consigo ver a foto que o senhor tirou. Isso me causou uma emoção por dentro, falar assim, que agora eu vou ter que mostrar a foto verbalmente, eu vou ter que mostrar uma foto verbalmente. Isso para nós, falei assim, vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Então, quando eu falo normal é ser diferente, e eu também tenho, quando eu vou caminhar pela cidade, normalmente com os cães, eu percebo muitas crianças com TEA, transtorno do espectro autista. E eu posso dizer que em quase 100% das vezes em que uma criança com TEA chega até mim, às vezes eu chego para algum pai, para alguma mãe, eu já até tenho falado isso para vocês, eu falo assim, por favor, eu só vou dar uma atenção para ele em razão disso. Tem mães que falam assim, não, coronel, por favor, pode ir, procura entender. Porque quem é pai e mãe sabe disso. E na feira desse domingo, eu tive a oportunidade de encontrar um grande amigo, eu não posso colocar a foto dele, por ele ser menor de idade. Eu também não vou querer expô-lo aqui na TV. E ele tinha um comportamento que qualquer um que olha ia perceber que era diferente. Era um comportamento diferente de uma criança normal. Eu digo para vocês, os meus cães que estavam comigo, com o maior prazer, parece que a maior felicidade quase que envolveram com ele. E ele tem um medo muito grande, porque toda hora ele perguntava, mas ele morde, mas ele morde, ele morde, ele morde. Eu acho que ele falou ele morde, acho que mais de 10 vezes. E eu falei, não, ele não morde, ele é mansinho. Isso para nós é satisfatório como ser humano poder mostrar algo diferente. Quem estava do lado poderia não entender, não ver, mas o importante é que você está fazendo a sua parte. Então, quando você encontrar o diferente, haja normalmente. Não estou falando só do transtorno do espectro autista. Eu estou falando da pessoa com deficiência, do idoso, do negro, do índio, do branco, do deficiente. Quando você encontrar duas pessoas do mesmo sexo andando de mão dada, por favor, ajam com naturalidade, sejam normais, mesmo que o fato seja diferente. Vamos fazer do nosso mundo um mundo com mais amor. É isso que nós precisamos. Pense nisso. Vamos agir normalmente diante de situações diferentes. Fica aí a dica. E daqui a pouquinho, isso mesmo, daqui a pouquinho, assim que eu sair de cena, vai entrar no ar MDTV no Esportes. Nosso amigo William Cassiano, o Ivan, vão estar aqui mostrando os gols da rodada do Amadorzão de Mogi Guaçu. Vão estar falando dos campeonatos todos que estão acontecendo no momento, gols, comentários e detalhem com a participação especial do Ronaldo, que está sempre com eles falando sobre esporte. Isso, daqui a pouquinho. A hora que eu sair de cena, eles já entram aqui para vocês. Agora, antes de nós encerrarmos também, vamos falar o seguinte. Estamos trazendo para o programa agora, ou melhor, estamos trazendo para a emissora agora, um programa voltado ao empreendedorismo. O que isso significa? Nós vamos procurar ajudar com orientações, exemplos, falas de pessoas empreendedoras na nossa cidade, nas mais diversas modalidades de trabalho. Coronel, você vai ensinar a abrir uma empresa? Não, nós não vamos falar. Nós vamos mostrar de comportamento de empreendedorismo. Nós vamos trabalhar numa outra área, porque essa parte de auxiliar caberia sim à Prefeitura Municipal, ao Poder Público. Nós vamos mostrar para vocês como é desbravar um horizonte novo. Vamos ver se a gente consegue
fazer com que todos nós deixemos de ser funcionários e passemos a ser empreendedores a todo instante. E assim, vamos encerrar o nosso jornal daqui a pouquinho. Não perca, assim que eu sair, já volta MDTV do Esporte com William, Cassiano, Ivan e comentários também de Ronaldo. Aguardamos vocês. Até amanhã, um forte abraço a todos, fiquem com Deus.